Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa oitava aula. Nesta aula, nós estudaremos o Cânon 1061. Este cânon explicita a diferença entre matrimônio rato e matrimônio consumado. O matrimônio válido, então, esta é a primeira condição que devemos nos atinar a este cânon. Estamos tratando de um matrimônio válido, diferente do parágrafo 3º, que vai falar de um matrimônio inválido. Um matrimônio válido, mas válido em que sentido? Entre os batizados. E olha que aqui não está falando apenas batizados católicos, como eu já coloquei na resposta anterior em relação à pergunta entre matrimônios de evangélicos. Então, nós estamos tratando aqui de matrimônio válido entre batizados. Este matrimônio válido entre batizados chama-se só ratificado, ou seja, quando que ele é apenas ratificado? Se não foi consumado. Então, se ele ainda não foi consumado, o matrimônio se chama apenas ratificado. Enquanto o matrimônio estiver apenas ratificado, o Romano Pontífice pode dissolvê-lo. Ratificado e consumado, se os cônjuges realizaram entre si de modo humano, deve-se prestar atenção a esta situação, de modo humano, o ato conjugal apto por si para a geração da prole. Então, se este ato conjugal não foi realizado, que tenha sido apto para a geração da prole, não é um ato conjugal considerado válido para a consumação do matrimônio. Então, o ato conjugal apto por si para a geração de prole, ao qual, por sua própria natureza, se ordena o matrimônio. Então, a geração da prole é um dos fins do matrimônio. E este fim do matrimônio se cumpre mediante a consumação do matrimônio, que é este ato conjugal apto para a geração da prole, e pelo qual os cônjuges se tornam uma só carne. Então vejam bem, qual é o objetivo da consumação do matrimônio? A geração da prole, e é neste ato conjugal que acontece então uma só carne. É através deste momento, deste ato carnal, que acontece a consumação e os dois cônjuges, então, se tornam uma só carne. Aqui que, de fato, nesta consumação, é que acontece a indissolubilidade do matrimônio. Porque o matrimônio apenas ratificado pode ser dissolvido, e o matrimônio ratificado e consumado não poderá mais ser dissolvido por nenhuma autoridade, nem eclesiástica, nem civil. E então, desta forma, a indissolubilidade, ela acontece neste momento do ato conjugal, em que os cônjuges se tornam uma só carne. Bom, se os cônjuges tiverem coabitado, ou seja, coabitado quer dizer que estivessem morado juntos, residido juntos, após a celebração do matrimônio, presume-se a consumação. Aqui trata-se de uma presunção, ou seja, se não for, enquanto não se provar o contrário, se tiverem coabitado, o matrimônio, presume-se que ele tenha sido consumado. O matrimônio inválido, diferente do que nós estávamos falando aqui, o matrimônio inválido chama-se putativo. Este é o nome que se dá a este matrimônio inválido,
se tiver sido celebrado de boa fé, ao menos por uma das partes, enquanto ambas as partes não se certificarem da sua nulidade. Então, como foi explicado, matrimônio somente rato é quando foi validamente contraído entre dois batizados, mas ainda não foi consumado. Matrimônio rato e consumado se depois da celebração válida entre dois batizados houve a consumação, ou seja, quando realizaram entre si, de modo humano, o ato próprio para a geração da prole. Esta é uma das finalidades do matrimônio, e é através da consumação que os cônjuges tornam-se uma só carne. Para que o ato conjugal seja perfeito, requer-se elementos de natureza anatômica e fisiológica e necessita que a cúpula seja penetrativa, né? Ou seja, o ato sexual que consome o matrimônio, que o torna consumado, né? É um ato conjugal penetrativo. É necessário a penetração por parte do homem na vagina da mulher, com a consequente ejaculação. A mulher deve ser capaz de receber na vagina o membro viril, pelo menos parcialmente, de modo que a inseminação possa acontecer nela de modo natural. Então, não pode ser uma inseminação de modo artificial. Se a inseminação fosse realizada com a ajuda de algum meio mecânico, não se considera a consumação do matrimônio. Porém, o matrimônio não pode ser dissolvido. Então, aqui nós temos uma situação, por exemplo, que a inseminação, que é a ejaculação dentro da vagina da mulher, se não for realizada de modo mecânico, né, o matrimônio não se considera consumado. Porém, neste caso, né, como de certa forma houve uma penetração, o matrimônio não pode ser dissolvido. Diferente, por exemplo, da situação de quando o matrimônio foi realizado, rato, mas não chegou a acontecer o ato sexual, né, que torna então o matrimônio também consumado. Sob o ponto de vista psicológico, requer-se que a consumação seja um verdadeiro ato humano e que, portanto, a cópula seja realizada com advertência da razão e da liberdade da vontade. Então, se o ato sexual for praticado por violência, vejam bem, pois se a cópula deve manifestar e atuar no plano físico da doação, a aceitação mútua das pessoas, objeto do consentimento prestado. Então, vejam bem, se a consumação, não se dá a consumação canônica, se a cópula tenha sido realizada inconscientemente, principalmente sob efeito de álcool ou de drogas, né, ou sob pressão de violência física, a qual não se pode resistir. Acontece que, em alguns casos, às vezes, né, a primeira relação, ou o homem, geralmente acontece com o homem, né, ele usa de uma certa violência física com a mulher, né, para que possa ter, naquele momento, o ato sexual. Então, se a cópula for realizada sob pressão de violência física, né, a qual a pessoa não pode resistir, ou por ódio ou por vingança, então não se dá a consumação canônica. Por que não se dá a consumação canônica? Porque a cópula ela deve ser fruto da razão e da liberdade, né? E da vontade de ambos. Não apenas da vontade de um, mas da vontade dos dois. Os dois devem realizar esta cópula
racionalmente, conscientemente, né, e de maneira livre e voluntária. Se não for assim, esta cópula não se considera a cópula canônica necessária para a consumação do matrimônio. Os efeitos da consumação, dependentes entre si, são, na ordem teológica, né, o que a consumação aqui leva? Né? O do aperfeiçoamento da representação da união entre Cristo e a Igreja e da união entre os fiéis, entre as três pessoas divinas, porquanto os cônjuges se tornam uma só carne. Então, na ordem teológica, né, a consumação do matrimônio, que faz com que os dois se tornem uma só carne, é o modelo, né, da união entre Cristo e a Igreja e da união entre as três pessoas da Santíssima Trindade. O efeito, então, na ordem sacramental. O do aperfeiçoamento integrativo do sacramento como sinal eficaz da graça de Deus. Então, no sacramento do matrimônio, os cônjuges recebem, né, este aperfeiçoamento, né, e para que se aperfeiçoem integralmente, recebem então a graça de Deus, né, como sinal eficaz da graça de Deus, para que ambos se santifiquem mutuamente. E na ordem jurídica, a consumação, então, traz como o efeito principal o da indissolubilidade absoluta, né? A indissolubilidade do vínculo matrimonial. Então, é na consumação do matrimônio que, de fato, acontece a indissolubilidade, isto é, de uma forma, né, intrínseca, que é própria já do matrimônio não ratificado natural e do ratificado ainda não consumado. Então, o ratificado não consumado, o Romano Pontífice pode dissolvê-lo em casos particulares, de acordo com os cânones 463 e 475, e seja extrínseca, porquanto não pode ser dissolvido não somente pelos cônjuges, mas por nenhum poder humano e por nenhuma causa, exceto a morte. Então, na questão da ordem jurídica, que é mais canônica, que é a nossa parte, a consumação, ela faz acontecer a indissolubilidade do matrimônio, do matrimônio rato e consumado, porque o matrimônio ainda não consumado pode ser dissolvido pelo Romano Pontífice em casos particulares, como nós veremos depois, e uma vez consumado, não pode ser dissolvido nem pelos cônjuges, nem por nenhum poder humano e por nenhuma causa. A única coisa que pode dissolver esta indissolubilidade conjugal é a morte, como nós veremos no cânon 1141. Então, aqui nós temos, neste cânon 1061, a diferença entre matrimônio rato, que é aquele matrimônio celebrado, e matrimônio consumado. O matrimônio, uma vez celebrado, se não for consumado, pode ser dissolvido pelo Romano Pontífice, né, de acordo com estes cânones que estão aqui, 463 e 475, e o matrimônio rato e consumado, este matrimônio jamais poderá ser dissolvido por nenhuma autoridade humana, nem mesmo pelos cônjuges, exceto, é claro, pela morte, que dissolve, então, esta unidade e indissolubilidade.